Olá, esse é o canal EasyPass Med e eu sou o Dr. Jefferson Baggio, médico oncologista, e hoje eu vou conversar com vocês sobre doença das vias biliares. Eu vou começar a falar com vocês uma coisa importantíssima e que a gente tem que saber antes de pensar em cirurgia das vias biliares. O que é? Anatomia e fisiologia. Anatomia e fisiologia, elas são importantíssimas para você resolver questões no dia a dia. Não só de questões de provas, assim como questões do nosso dia a dia, do nosso paciente. Por quê? Quando eu sei anatomia e quando eu sei fisiologia, o raciocínio clínico ele é muito mais claro, ele é muito mais preciso. Então hoje nós vamos falar sobre vias biliares, anatomia e fisiologia. Vamos começar. A primeira coisa das vias biliares que nós temos que saber é quais são os elementos das vias biliares. Quando você pega a via biliar no total, ela tem o quê? Todos os canais hepáticos que vão formar o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Eles vão se juntar no ducto hepático comum e vão formar o quê? Junto com o ducto cístico, que entra na lateral, formar o ducto colédoco, onde a maioria das doenças biliares começa. A vesícula, ela tem o quê? Ela tem um formato de pera e ela é dividida em 4 compartimentos: o fundo, o corpo, o colo e o infundíbulo. Esses locais eles têm importância principalmente na colelitise e na colecistite aguda. O cálculo biliar, o local mais comum do cálculo biliar impactar e causar colecistite aguda é num lugar chamado infundíbulo. Então não esqueçam, porque isso é questão de prova. O lugar que mais se impacta cálculo de vias biliares e causa colecistite aguda é o infundíbulo. Então isso é questão de prova, guarde aí. Bom, continuando. Quando você junta o ducto cístico com o ducto hepático comum, você forma o colédoco. O colédoco, lá embaixo, na desembocadura dele no duodeno, na segunda porção do duodeno, ele vai formar o esfíncter de Oddi, lá na papila de Vater. São nomes que a gente tem que começar a lembrar também. Onde você vai ter o quê? O desembocamento do ducto pancreático associado. Então, nessa situação, a gente conhecendo a anatomia, a gente sabe exatamente o que vai acontecer na fisiologia. A partir daí, a gente tem o quê? A formação da bile. A bile tem vários componentes. Por que eu tenho que saber o componente da bile? Às vezes o aluno fala assim, mas não tem por que eu saber isso, doutor. Tem sim. Por quê? Porque a patologia, a principal patologia das vias biliares é o quê? É o cálculo de vias biliares. E você saber a formação do cálculo, você tem que saber como é composta a bile. E eu vou te dizer isso agora. A bile é formada pelo quê? Está aqui no slide também. Água, 82% aproximadamente. Isso varia de pessoa para pessoa, mas eu estou dizendo para vocês quais são os resultados que são o quê? Pedidos em prova. Porque para você que vai fazer revalida, para você que vai fazer residência médica, você tem que saber o que cai na prova. Então, tem gente que vai ver em livro aí 75%, outros 85%. O que é característica comum nos livros, que é o que a gente mais vê, é água, 82%, ácidos biliares, aproximadamente 12%, lecitina, 4%, colesterol, 0,7%. O pH varia entre 5,7 e 8,6. Aí você me pergunta, para que eu tenho que saber isso, Dr. Jefferson? Eu te falo, por quê? Essas variações de água, essas variações de ácidos biliares, essas variações de colesterol são as responsáveis pela formação dos cálculos. Se você não sabe isso, você não tem como saber exatamente como se forma o cálculo e como você pode prevenir. Então, por exemplo, numa paciente que ele tem uma ingestão de colesterol, tem um nível de colesterol mais alto, você tem muito mais chance de você ter um cálculo de via biliar. Num paciente que toma pouca água, ele também tem mais chance de ter cálculo de via biliar. Então são coisas que o raciocínio clínico está basicamente ligado à fisiologia do processo de formação do cálculo. Bom, essa é a nossa primeira parte da aula. A gente falou um pouquinho sobre a anatomia da via biliar, a gente falou um pouquinho sobre a formação da bile e em seguida agora a gente vai falar sobre colelitise, que é o que? O cálculo dentro da vesícula biliar. E é isso aí. Você está me ouvindo aqui no canal EasyPass Med. Se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um joinha pra gente. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. São vários médicos falando sobre vários assuntos diferentes. São especialistas falando sobre assuntos que vão te ajudar na prova do Revalida, na prova de residência. E aqui é no EasyPass, porque aqui você vai passar
Fácil.